Talvez você já tenha vivido isso. Você sente uma solidão que parece não ter fim, um vazio que nenhuma companhia consegue preencher por muito tempo. E então, em um dia comum, acontece. Você conhece alguém. A conversa flui, o riso é fácil e pela primeira vez em meses ou talvez anos, você sente uma fagulha de esperança. A conexão cresce. As mensagens de bom dia se tornam a primeira coisa que você procura ao acordar. Você começa a imaginar futuros, a construir pequenos castelos de sonhos no ar. Você se entrega, mostra o seu melhor, abre o seu coração, porque no fundo, bem lá no fundo, você sente que finalmente encontrou a pessoa certa. Mas então, algo muda. Uma sutileza. Uma mensagem visualizada e não respondida por horas. Um plano desmarcado em cima da hora. O entusiasmo na voz da pessoa parece diminuir e o silêncio do outro lado da linha começa a gritar mais alto do que qualquer palavra. E você se pega de novo no mesmo lugar, o mesmo nó na garganta, a mesma ansiedade fria na barriga. Você começa a questionar tudo. Por que isso sempre acontece comigo? O que há de errado em mim? Será que estou condenado a repetir os mesmos erros para sempre, a viver essa mesma história com personagens diferentes? A verdade é que talvez o problema não seja o seu coração, a sua entrega ou o seu desejo de amar. O problema pode ser uma força invisível, uma parte de você que age nas sombras, tomando decisões das quais você nem mesmo tem consciência. Porque você não precisa de mais um relacionamento frustrado para se sentir perdido. Você precisa entender o que, dentro de você, está no comando. E hoje, essa compreensão começa. Se isso faz sentido até aqui, deixa o like para eu saber que você quer mais conteúdos assim. Essa sensação de estar preso em um ciclo, de ser um passageiro na própria vida, não é apenas um sentimento. Para um médico austríaco que revolucionou nossa forma de ver a mente humana no início do século XX, Sigmund Freud, essa era a prova de que a parte mais importante da nossa mente opera fora do nosso campo de visão. Ele a chamou de inconsciente. Pense no inconsciente não como um monstro assustador, mas como um porão escuro em sua casa. Um lugar onde você guardou todas as experiências, medos, desejos e traumas da sua vida, especialmente da infância. Você não visita esse porão com frequência. Talvez nem se lembre mais do que guardou lá, mas as coisas que estão lá embaixo ainda afetam a estrutura da casa inteira. Elas rangem, causam infiltrações e, às vezes, fazem a casa toda tremer. E o primeiro sinal de que esse porão está no controle da sua casa é justamente este que acabamos de descrever, a repetição de padrões destrutivos. Freud chamou isso de compulsão à repetição. É a tendência inexplicável de nos colocarmos repetidamente nas mesmas situações dolorosas. Não é azar, não é o destino, é o nosso inconsciente tentando resolver um problema antigo. Ele nos empurra para cenários familiares, não porque sejam bons, mas porque são conhecidos. A dor conhecida para o inconsciente é mais segura do que a felicidade desconhecida. Pense na história de Mariana. Desde a adolescência, Mariana se apaixonava pelo mesmo tipo de homem. Charmoso, indisponível, um pouco distante e mestre em fazê-la se sentir inadequada. O último foi Pedro. No começo tudo era perfeito. Ele a elogiava, fazia planos, parecia genuinamente interessado. Mas aos poucos o padrão se instalou. Ele esquecia de ligar, tinha sempre uma desculpa para não se comprometer mais a fundo e sutilmente a criticava. "Você é muito intensa, Mariana", ele dizia. "Você se preocupa demais." E Mariana, em vez de ver isso como um defeito dele, acreditava. Ela passava noites em claro analisando as próprias mensagens, tentando ser menos intensa, moldando-se para caber no pequeno espaço que ele lhe oferecia. O que Mariana não percebia conscientemente era que estava recriando com exatidão a dinâmica que teve com seu pai. Um homem amável, mas emocionalmente ausente, que nunca a fez sentir que ela era boa o suficiente. O inconsciente dela não estava procurando por amor. Estava procurando pelo pai, na esperança de que desta vez, com Pedro, ela finalmente conseguisse a aprovação que nunca teve. E cada fracasso era apenas mais uma confirmação daquela velha crença guardada no porão, a de que ela não era digna de ser amada por completo.
Isso nos leva diretamente ao segundo sinal, que é ainda mais sutil e devastador: a autossabotagem. Ela acontece quando, finalmente, algo bom e diferente aparece em nosso caminho, e nós, inexplicavelmente, damos um jeito de estragar tudo. É quando a felicidade bate à porta, e em vez de abri-la, nós a trancamos por dentro e nos escondemos. Imagine a seguinte cena. Depois de Pedro, Mariana decide dar um basta. Ela faz terapia, foca em si mesma e, um ano depois, conhece Lucas. Lucas é o oposto de tudo o que ela conhecia. Ele é gentil, paciente, comunicativo. Ele valida seus sentimentos. Quando ela se sente ansiosa, ele não a chama de intensa, mas pergunta: "O que eu posso fazer para te ajudar a se sentir mais segura?" Ele é tudo o que ela sempre disse que queria. E em vez de sentir paz, Mariana sente um pânico avassalador. Ela começa a encontrar defeitos onde não existem. Acha que ele é bonzinho demais, sem graça. Começa a provocar pequenas brigas por motivos insignificantes. Chega atrasada aos encontros, demora a responder suas mensagens. Ela está inconscientemente tentando transformar Lucas no tipo de homem que ela já conhece. Ela está testando-o, esperando que ele fale, que ele a abandone, para que possa dizer a si mesma: "Viu? Ninguém é confiável. É melhor ficar sozinha." Por quê? Porque a dinâmica com Lucas é desconhecida. A felicidade que ele oferece é um território novo e assustador. O inconsciente dela, acostumado com a dor da rejeição, entra em modo de defesa. Ele acredita que essa felicidade é uma armadilha e que a dor que virá de perder algo tão bom será insuportável. Então, para se proteger dessa dor futura, o inconsciente a faz destruir o presente. Ele prefere a certeza da solidão à possibilidade de uma nova e talvez maior decepção. A autossabotagem é o medo do inconsciente vestido de indiferença. É a crença oculta de que não merecemos a felicidade, então a destruímos antes que alguém o faça por nós. Aproveita esse momento e se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo como esse. O terceiro sinal de que o seu inconsciente está no volante são os chamados atos falhos, ou, como Freud os nomeou, parapraxias. São aquelas pequenas gafes que cometemos no dia a dia. Trocar um nome, esquecer um compromisso importante, ou dizer uma palavra no lugar de outra. Na superfície, parecem simples erros, mas para Freud não existem coincidências na mente humana. Os atos falhos são como pequenas rachaduras na parede que separa o consciente do inconsciente, permitindo que uma verdade oculta escape por um instante. Lembra da Mariana? Em uma conversa com sua melhor amiga sobre Lucas, o homem bom e paciente, a amiga diz: "Nossa, Mari, parece que você finalmente encontrou um cara incrível. Estou tão feliz por você." E Mariana, com um sorriso no rosto, responde: "Sim, eu também. É uma pena que não vai durar." Ela imediatamente se corrige, rindo de nervoso. "Digo que vai durar." Nossa, que loucura, troquei as palavras. Mas não foi uma simples troca. Naquele instante, o seu inconsciente expressou em voz alta o seu medo mais profundo e a sua crença sabotadora, a de que aquela felicidade era temporária e estava fadada ao fracasso. Esses deslizes acontecem o tempo todo. É quando você chama seu novo parceiro pelo nome do ex. Não é apenas um hábito, é uma manifestação de que o relacionamento anterior ainda ocupa um espaço significativo em sua mente. É quando você esquece repetidamente daquela reunião com um chefe que te intimida. Seu esquecimento não é falha de memória, é uma forma de evitar o desconforto que aquela pessoa te causa. É o seu inconsciente te protegendo de uma situação que ele considera ameaçadora. Freud diria que os atos falhos são a confissão que a alma faz sem que a boca perceba. Eles são pequenas pistas, sussurros do seu porão escuro, revelando o que você realmente sente, mesmo que tente convencer a si mesmo e aos outros do contrário. Prestar atenção a esses erros é como encontrar um mapa para os seus sentimentos mais verdadeiros. O quarto sinal é um dos mais comuns e, ao mesmo tempo, um dos mais difíceis de admitir: as reações emocionais desproporcionais. Sabe quando um evento pequeno desencadeia em você uma onda gigante de raiva, tristeza ou ansiedade?
Alguém faz um comentário inofensivo no trabalho e você passa o resto do dia remoendo aquilo, sentindo-se humilhado e com raiva. Seu parceiro esquece de comprar o pão que você pediu e isso se transforma em uma briga enorme sobre falta de cuidado e desrespeito. Você vê uma cena em um filme e começa a chorar compulsivamente, sem entender exatamente o porquê. Essas explosões não são sobre o evento em si. O comentário, o pão, o filme são apenas o gatilho. A pólvora já estava lá, armazenada no seu inconsciente. A emoção que explode no presente é, na verdade, uma emoção antiga, reprimida, que pertence a outra situação, geralmente da sua infância ou de um trauma passado. O inconsciente não tem noção de tempo. Para ele, o passado está acontecendo agora. Vamos voltar a Mariana. Um dia Lucas, de forma carinhosa, faz uma piada sobre como ela organiza os livros por cor na estante. "Você é toda metódica, hein?" ele diz sorrindo. Imediatamente, o rosto de Mariana se fecha. Ela fica em silêncio e, mais tarde, acusa-o de criticá-la e de tentar controlá-la. Lucas fica confuso. Para ele foi um comentário bobo, até um elogio à sua organização. Mas para o inconsciente de Mariana, a palavra metódica acionou uma memória dolorosa. Ela se lembrou de seu pai, que nunca a elogiava, mas sempre apontava seus defeitos com um tom de zombaria. Ele a chamava de cheia de manias, complicada. Aquele comentário de Lucas, embora feito com amor, foi a chave que abriu a porta daquela antiga ferida. A raiva e a dor que ela sentiu não eram para Lucas, eram para o pai dela, eram a dor da criança que se sentia constantemente julgada e inadequada. Quando você tem uma reação que parece maior do que a situação, pare e pergunte a si mesmo: quando foi que eu me senti assim pela primeira vez? A resposta pode te surpreender e te mostrar qual porta do seu porão foi aberta sem a sua permissão. Finalmente, o quinto sinal de que seu inconsciente está no comando é a linguagem simbólica dos seus sonhos e fantasias. Freud chamou os sonhos de a estrada real para o inconsciente. Para ele, os sonhos não são apenas imagens aleatórias que nosso cérebro produz enquanto dormimos. Eles são a forma que o nosso inconsciente encontrou para se comunicar conosco, para processar nossos desejos reprimidos, nossos medos mais profundos e nossos conflitos internos. Mas ele não fala nossa língua. Ele fala em símbolos. Mariana começou a ter um sonho recorrente. Nele, ela estava em uma estação de trem lotada. Ela sabia que precisava pegar um trem específico, um trem que a levaria para um lugar lindo e ensolarado. Ela via o trem parado na plataforma, com as portas abertas, mas, por mais que corresse, ela nunca conseguia alcançá-lo. Suas pernas ficavam pesadas, como se estivesse correndo na água, e ela via o trem partir lentamente, deixando-a para trás, sozinha na plataforma fria. Ela sempre acordava com uma sensação de angústia e fracasso. Esse sonho era uma representação perfeita do seu conflito interno. O trem para o lugar ensolarado era a felicidade, o relacionamento saudável com Lucas. Ela o via, ela o desejava. O consciente queria entrar no trem, mas algo dentro dela, o inconsciente, as pernas pesadas, a impedia de chegar lá. O medo do desconhecido, a crença de que não merecia aquela felicidade, a sabotavam até mesmo em seus sonhos. O sonho era um aviso, um retrato de sua luta interna. Prestar atenção aos seus sonhos, anotar os temas que se repetem, as emoções que eles provocam, é como aprender um novo idioma, o idioma da sua própria alma. As fantasias diurnas também servem a esse propósito. Quando você se pega sonhando acordado em largar tudo e fugir para uma ilha deserta, talvez não seja sobre a ilha, mas sobre a necessidade de escapar de uma pressão ou de um conflito em sua vida real. Esses 5 sinais, a repetição, a autossabotagem, os atos falhos, as reações desproporcionais e os sonhos, não são sentenças de que você está quebrado ou sem controle. Pelo contrário, são mensagens, são convites do seu inconsciente para que você olhe para dentro. Freud nos ensinou que o objetivo não é eliminar o inconsciente, o que seria impossível, mas tornar o inconsciente consciente, trazer o conteúdo daquele porão escuro para a luz da sala de estar. O processo de mudança começa quando você para de lutar contra esses padrões
e começa a se perguntar, com curiosidade e sem julgamento: por que eu faço isso? Por que eu escolho sempre o mesmo tipo de pessoa? O que eu realmente temo que aconteceria se eu fosse feliz? O que essa raiva desproporcional está tentando me dizer sobre uma dor antiga? O que esse sonho está tentando me mostrar? A jornada para dentro de si mesmo não é fácil. Exige coragem para olhar para as partes de nós que preferiríamos ignorar. Exige compaixão para acolher nossas feridas em vez de criticá-las. Mas é a única jornada que pode, verdadeiramente, nos libertar. Libertar-nos da repetição de viver a mesma dor, com nomes e rostos diferentes. Libertar-nos para, finalmente, sermos os motoristas da nossa própria vida, e não apenas passageiros assustados, controlados por uma força que não compreendemos. A chave não está em encontrar a pessoa certa lá fora, mas em encontrar e acolher todas as partes de si mesmo, aqui dentro. E essa é a verdadeira liberdade. Me conta aqui nos comentários se você já passou por algo parecido. Sua experiência pode ajudar alguém que precisa ouvir isso hoje. E se você quer continuar recebendo conteúdos que podem transformar o seu dia, se inscreve agora e ativa o sininho. O que você ouviu hoje é só o começo para uma mudança. Esse vídeo aqui do lado pode responder algo que talvez você nem sabia que precisava entender. Clica agora e descobre.